Olá, Loves of My Lives. Viu que chique, tô falando inglês, gente. Olha que gracinha que eu montei, gente. Eu não tenho talento para essas coisas, mas eu fiz até uma artezinha para gravar esse negócio. Olha que legal. Tô me sentindo aqueles gamers, sabe, que grava pro YouTube. Faz tipo live ao vivo, igual meu filho assiste do Robin Hood Gamer ou do Andy Gamer. É tipo isso, assim. Aí eles colocam a cara deles num cantinho, a tela do computador no outro e ficam jogando. Eu tô me sentindo super youtuber, fala a verdade. Vocês estão bem? Estão bem, né? Pessoal, por que eu tô gravando isso daqui pra vocês? Lembrem-se que vocês têm um trabalho para fazer, ok? A gente não tá em sala, então eu não consigo explicar tudo que eu gostaria para vocês como a gente faz quando tá presencial. Então tô gravando isso daqui para poder mostrar para vocês e explicar de forma simples, objetiva e eficiente o que é uma pesquisa científica, que é a proposta do trabalho de vocês, tá? Então eu preparei aqui uma apresentaçãozinha de slide para a gente poder acompanhar enquanto eu vou explicando para vocês. A ideia é que vocês consigam entender quais são as etapas de uma pesquisa científica para vocês poderem seguir essa etapa para fazer o trabalho que eu pedi para vocês como avaliação desse terceiro trimestre, ok? Então eu vou abrir aqui essa apresentação para a gente poder começar a conversar sobre ela. Então, uma pesquisa científica simples, objetiva e eficiente, certo? Muda. Aê! Esse livro que eu vou mostrar, volta, acho que eu pulei um. Aqui. Para vocês entenderem de forma simples o que é uma pesquisa científica, eu escolhi um material que eu adquiri recentemente e que eu fiquei muito apaixonadinha, sério, é muito bonitinho, tá? Eu gosto muito, muito mesmo e faço propaganda assim de graça do canal no YouTube do Manual do Mundo. Tem muita experiência bacana, tem muita informação legal e transmitida de uma maneira que todo mundo entende. Isso para mim é divulgação científica, é quando a gente fala sobre ciência de um jeito que todo mundo é capaz de entender. E esse livro que o Manual do Mundo publicou, ele se chama O Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo. Não sei se dá para vocês verem, mas eu coloquei uma fotinho ali. É um livro que vai falar sobre vários aspectos de ciência, voltado inclusive para ensino fundamental, né? De sexto a nono ano, mas é a base da ciência como um todo e eu achei ele muito bacana. E nesse livro ele tem todo um capítulo, o primeiro capítulo dele fala sobre pesquisa científica, então eu resolvi utilizar ele como referência para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Esse livro, que é o grande livro de ciências, então, eu deixei a referência dele aqui, porque não é autoria minha, né? E eu vou usar ele como base, então é importante ter a referência dele para quem um dia se interessar. Ele foi publicado aqui no Brasil pelo Manual do Mundo, então eles fizeram toda a intermediação com a editora, tal, fizeram a tradução e usaram o nome deles para divulgar esse material. E ele é vendido, comprei pela Amazon, nem custou tão caro assim, acho que foi uns R$ 30. E ele é muito legal, tá? Então espero que se vocês se interessarem, quem puder adquirir, vale a pena. Nesse material eu fui escaneando algumas imagens para a gente poder falar sobre pesquisa científica. Então sempre que a gente pensar em pesquisa científica, a gente vai precisar lembrar que a ciência é um meio de encontrar respostas para as dúvidas sobre o mundo à nossa volta. E é muito legal a gente pensar em cientistas como detetives. Parece uma abordagem infantil, mas eu acho que não tem que ser pesado para a gente falar sobre ciência, sabe? Esses detetives eles vão analisar evidências para resolver algum enigma, para responder alguma coisa que a gente tenha dúvida. E normalmente essas evidências, essas provas, elas vão ser obtidas através de experimentos ou de observações, tá? Mas para que tudo isso aconteça, precisa existir um método para realizar a pesquisa científica.
E esse método é chamado de método científico. E ele tem etapas, então é sobre essas etapas que eu quero falar com vocês. De maneira geral, uma pesquisa científica começa com um questionamento sobre o mundo ao redor. Então a gente vive, a gente observa o que acontece à nossa volta. Nesse momento, a gente vê alguma coisa acontecendo e cria uma dúvida. A partir dessa dúvida, a gente começa a questionar o que tem à nossa volta. E quando a gente questiona, a gente passa a observar mais para tentar entender o que está acontecendo, tá? Então, uma vez que essa pergunta foi formulada, foi criada, a etapa que vem após isso é tentar reunir informações que sejam capazes e que estejam relacionadas com essa pergunta para que a gente consiga responder o que está acontecendo. Para isso, a gente vai precisar fazer uma coisa muito importante, que é uma pesquisa prévia, tá? E daí a gente vai fazer observações, quando possível a gente realiza experimentos, ok? Essa pesquisa prévia, ela consiste em verificar o que já se conhece sobre o assunto. Então, o que eu sei que fala sobre tal coisa? Ah, eu não sei, na verdade. Então, eu vou pesquisar. O que já se fala sobre tal coisa? E a partir dessa pesquisa prévia, a gente vai tentar prever o que pode estar acontecendo com a nossa questão ali, a dúvida que a gente criou. A partir dessa pesquisa, a gente vai fazer, então, formular uma hipótese. Ah, possivelmente tal coisa acontece por causa disso. E daí a gente vai tentar ver se existem outras informações, outras observações que nos ajudem a verificar se essa hipótese pode ser verdade ou não, tá? É claro que eu gostaria muito que a gente pudesse fazer isso de forma investigativa, fazendo um experimento, tal. Mas nessas condições que a gente está, não dá, né? Eu não sei o que cada um pode ter como material disponível em casa, não vou exigir que ninguém compre nada. Então, a gente vai fazer uma pesquisa teórica, ok? A partir de uma dúvida que eu coloquei para vocês, vocês vão tentar decifrar o que pode estar relacionado com aquele questionamento. Algumas dessas observações aqui, ó, elas podem ser quantitativas ou pode estar relacionado ao quanto de uma determinada coisa está envolvida ali naquele fenômeno, ou ela pode ser só qualitativa. Como que essa característica está relacionada com o meu fenômeno, com o meu objeto? A partir dessas observações que a gente faz, dessas comparações, a gente vai tirar conclusões, certo? E daí, ó, aqui resumidamente, a gente vai pensar que uma pesquisa científica é uma estratégia adotada para investigar cientificamente alguma coisa. A partir de uma pergunta, eu vou criar uma hipótese ou uma previsão de uma explicação que eu possa testar, né? Vou observar a partir de instrumentos ou de comparações, se aquilo tem relação ou não com a minha dúvida. E a partir das observações que eu fizer, que podem ser quantitativas ou qualitativas, eu vou tirar as minhas conclusões, ok? Simplesinho. Nem sempre a gente vai conseguir fazer experimentos, como eu falei anteriormente, e a gente vai ter que propor uma hipótese que possa também ser analisada ou estudada teoricamente. Um recurso que a gente pode utilizar quando a gente não pode fazer uma experiência é através de modelos que já são conhecidos e que a gente possa relacionar com a nossa própria pesquisa. Só para vocês lembrarem, ó, esse livro ele é tão legal que fala até sobre modelo. Um modelo é uma representação de algo pequeno ou grande, ou caro, ou que não possa ser observado na vida real. Então, esses modelos científicos, eles são úteis, pois simplificam as coisas para que estas fiquem mais fáceis de serem observadas e compreendidas. E daí tem vários tipos de modelo,
Eu tenho modelos computacionais, né, que eles vão fazer simulações para ver se alguma coisa funciona ou não. Tem modelos físicos, então quando a gente pensa num globo terrestre, a gente está pensando num modelo físico. Ele é um modelo em escala menor da Terra. Aí a gente tem mais ou menos distância, trabalha escala, é um modelo, tá? Ou a gente pode ter até modelos matemáticos, que a gente usa fórmulas e tudo mais. Não é o caso aqui, não se desespere, certo? Mas vocês podem pesquisar modelos que tenham relação com a pergunta que vocês têm que responder e que vocês possam estabelecer comparações, tá? E de forma resumidinha, essa é a figura que representa o nosso trabalho, tá? A gente vai seguir esse caminho para poder realizar nossa pesquisa científica. Então, vocês vão fazer uma pergunta, na verdade eu já fiz, tá? Vocês têm que responder essa pergunta. Para isso, vocês vão fazer uma pesquisa prévia, certo? E vão propor uma hipótese, ou seja, uma possível resposta para essa pergunta. Aí vocês vão buscar modelos, outras coisas para vocês compararem e verem se a hipótese de vocês faz sentido ou não. Vão apresentar esses resultados que vocês obtiveram, né? As formulações, as ideias que vocês tiveram e vão me dar uma conclusão. Então a partir dessa pergunta, a pesquisa que eu fiz, eu tenho tal hipótese, eu observei tais coisas, comparando com outros modelos que já existem, eu acho que é isso. Aí você me apresenta a sua conclusão, ok? E tudo bem se não tiver certo, ok? Porque é uma pesquisa. A gente não vai fazer nenhuma teoria. A gente está tentando entender alguma coisa. Então, para isso, a gente está seguindo um caminho. Se a resposta não tiver correta, a gente vai procurar outra, ok? Então, esse é o ponto. É isso que eu quero que vocês entendam. Se vai estar perfeitamente correto, não tem problema. O problema é você não tentar pesquisar para achar uma possível resposta para a pergunta que eu te fiz, ok? Então, deixa eu voltar aqui para minha telinha. Eu espero que tenha sido útil isso para vocês entenderem um pouquinho sobre essa pesquisa científica, tá? Vejam de novo, até vocês entenderem tudo que vocês precisarem, tá bom? E precisando de ajuda, acha nós que a gente ajuda, beleza? Fiquem bem, fiquem em casa, beijão!